Seu layout será testado, ele será posto à prova. Será que ele conseguirá sobreviver? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre testes no design. O que nós temos até aqui, meus amiguinhos? Passamos por uma longa jornada de bootcampinho e agora é só testar o nosso layoutzinho. Até esse momento, se você conseguiu seguir tudo à risca e você é um guerreiro, você é uma guerreira, Deus te abençoe, estamos no fim. Que bom que você me aguentou até aqui, falta um pouquinho, beleza? Se você me acompanhou até aqui, você deve ter um protótipo funcional do seu projeto. E a pergunta é, será que aquela solução que você prototipou era realmente boa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A gente vai colocar aquele layout à prova. Lembra do que era o teste? Você lembra lá daquelas nossas primeiras aulas, quando a gente falou sobre Design Thinking, que eu expliquei para vocês que o objetivo dos testes era validar a solução? Exatamente, você vai validar aquele seu layout. E quando eu falo validar o layout, não é necessariamente validar tá bonito ou tá feio. O que você achou desse layout? Não, gente, não é necessariamente isso. Testar o seu layout é tentar entender algumas coisas. Por exemplo, é tentar entender se o seu usuário ele vai conseguir realizar as tarefas esperadas dele. Quais são as tarefas mais importantes do seu layout? O que um usuário precisa conseguir fazer no seu layout, por exemplo? Escreva as tarefas em uma linha. Qual que é a principal tarefa? Quais que são as tarefas secundárias? O que você precisa testar para saber se seu layout está realmente funcionando? Além disso, testar seu layout pode ser também, por exemplo, tentar entender a percepção de marca. O que os usuários acham? Eles conseguem entender o que é esse produto? Os usuários sentem o que quando eles acessam esse website? O que eles pensam sobre isso? Está passando as sensações que são esperadas? Será que está funcionando da forma correta nesse sentido? Um teste ele pode servir também, por exemplo, para validar uma nova ideia, para você tentar entender com o usuário, e se a gente fizesse dessa forma, será que funcionaria? O ideal, assim como a gente faz na etapa de descoberta, é tentar não dar muitas dicas e deixar o usuário falar mais. Mas, às vezes, para entender uma ideia, será que funcionaria dessa forma? Será que não funcionaria? O que você imagina que funcionaria, entende? Isso pode ajudar a validar novas ideias até para poder evoluir o seu protótipo. Ao final da etapa de testes, provavelmente você vai ter uma nova hipótese de problema e assim, aí você vai ter que medir um pouquinho se a partir dessa hipótese de problema, se vale a pena. Às vezes é só um ajuste pequeno que você faz e vai resolver o layout. Você pode testar novamente, enfim. Ou se não, pode ser que dependendo do ajuste sugerido, pode ser que vale a pena você fazer todas as etapas novamente, descobrir novamente, ver se realmente aquele problema de um usuário é o problema de outros usuários. E dessa forma você consegue continuar evoluindo o seu produto. E normalmente quando falamos em testes, a gente está pensando em testes de usabilidade. Lembra quando a gente falou de usabilidade? É para saber se o seu produto está usável, se o usuário consegue realmente utilizar aquele produto. E nesse sentido, o que vai funcionar muito bem é aquilo que a gente conversou. Escreve quais são as principais tarefas, o que você precisa validar, o que você acha que é importante que o usuário consiga fazer no seu serviço, e aí você pode pesquisar com os usuários. Pode ser pesquisa quantitativa, pode ser pesquisa qualitativa. Por exemplo, no caso de uma pesquisa qualitativa, você pode mandar o protótipo para o usuário. Normalmente isso daí é uma chamada gravada, enfim, você pode gravar a tela tua do usuário, a pessoa comentando. Você pode pedir para o usuário narrar ou não o que ele está fazendo, e basicamente o que você vai fazer é pegar aquelas tarefas que você listou e pedir para o usuário, você precisa fazer isso no meu site. Por exemplo, lá em um e-commerce, você precisa conseguir adicionar um produto no carrinho e finalizar a compra. E você só solta isso e deixa o usuário fazer a tarefa. Aí você pode observar o usuário, de que forma que ele está fazendo, onde que ele está tentando clicar ou não, se ele conseguiu realizar a tarefa ou não. Se quiser, pode pedir para ele narrar ou não. Isso tudo depende da forma como você vai fazer esse teste com o usuário. Além disso, se for uma pesquisa quantitativa, existem vários aplicativos que ajudam nisso. O primeiro que eu consigo pensar é o Maze, mas tem vários outros sites, aplicativos que ajudam você a rodar testes com usuários. Daí você monta lá suas telas, onde pode clicar, onde não pode, e o aplicativo mesmo ele mede se os usuários conseguiram fazer sim ou não, enfim. Isso pode ser bacana para ter porcentagens, mas novamente a pesquisa qualitativa ela ajuda a trazer esses insights além do que você imaginava, beleza? Pode ser também somente por observação, deixar o usuário utilizando. Normalmente, se possível, fazer isso
No ambiente normal de trabalho, por exemplo, pode ser que seja um aplicativo para a pessoa utilizar enquanto ela está trabalhando numa função específica. Se você mandar para ela testar em casa, esse teste já pode ser um teste meio falso, porque não condiz com as condições reais e assim por diante. Então é bacana você tentar entender também a situação na qual ocorre o teste. E ainda nessa etapa de teste, eu quero trazer aqui alguns pontos extras para vocês, como por exemplo, o teste não precisa ser feito somente no final do teu processo, só depois que você prototipou tudo. Muitas vezes você pode tentar rodar testes mais simples, às vezes só de conversar com o próprio stakeholder. Stakeholder normalmente é a pessoa, a empresa que contrata você, assim. Muitas vezes só essas conversas já ajudam a validar muitas coisas. Um outro ponto importante extra relacionado a isso é que você não pode se apegar ao seu layout. Nossa, eu fazia isso muito quando eu entrei na área de design, principalmente, que eu estava na faculdade, eu me achava muito, nossa, meu Deus, quem falou mal do meu design? Como assim não funciona meu design? Meu Deus do céu. Gente, tem que ter um pouco de humildade. Não vai funcionar, gente. Sempre vai ter coisa que vai precisar mudar. Design é feito de alteração, gente. Se você não quiser evoluir a tua interface, não adianta nem testar, beleza? Mas assim, é normal que tenha interações. É normal que o teu cliente, eu acho que será que não funciona dessa forma? E dessa forma, o que você acha? É normal ter essa conversa. E aí você, enquanto designer, você tem que medir um pouco até que ponto vale a pena defender um layout ou defender uma determinada feature, por exemplo, eu sei que isso daqui vai funcionar bem, eu já testei em outros casos, eu já vi tal local, eu sugiro a gente fazer igual essa empresa grande que está fazendo, será que vai funcionar? Depois a gente testa e assim por diante. Mas pode ser que em alguns casos não adiante você defender o teu design. Se você não sabe, se você está em dúvida, nem tente defender, diz, vamos testar, gente, não tem problema. Você mesmo pode sugerir para o cliente, olha, eu fiz dessa forma, mas o ideal é que a gente teste. É o que eu sempre faço com meus clientes. Eu falo, olha, a gente fez dessa forma, mas o ideal é que a gente vá testar com os usuários, porque só então a gente vai saber o que realmente funciona ou não. E isso é maturidade no design, beleza? Você entender que o teu layout vai sofrer alterações é maturidade, é normal. Não é porque o teu layout está ruim, não é porque você é um designer ruim, é porque é o processo, gente. É normal que tenha alterações e tá tudo bem, beleza? Respira, faz alteração lá. Se precisar, defende um pouco o teu layout, mas entenda até que ponto vale a pena defender isso. Além disso, conforme eu estava falando também, o teste ele não precisa ser somente no final do processo. Ou seja, às vezes você fez lá um wireframe, você já tem alguma coisa para mostrar, você pode tentar fazer ali um teste rápido, nem que seja na forma de conversa, de uma forma mais informal, que muitas vezes ali uma ideia que você nem prototipou, você já consegue ver que, opa, isso aqui não vai funcionar, ou se mudar aqui vai funcionar muito melhor. Às vezes você colher ideias das outras pessoas, o teu cliente, a pessoa que está construindo com você, quem te solicitou esse serviço, ele não é teu inimigo, ele é teu amigo. Unam forças e façam com que as pessoas, o desenvolvedor traz o desenvolvedor para a conversa também, gente. A gente quer saber limitações técnicas. Quanto antes você souber as limitações técnicas, melhor ainda. Porque se você não souber, você vai fazer e a hora que tiver tudo pronto, ai meu Deus, não acredito que vai ter que alterar meu layout, né? Então traz isso para a conversa. É importante testar, documente tudo que você tiver, todas as conversas, todas as reuniões, todos os dados de pesquisas, todos os testes, documente tudo, tente achar padrões, tente agrupar dados, que isso vai ajudar o layout a evoluir cada vez mais. E para a gente finalizar, antes do nosso amiguinho entrar em ação, aquilo que a gente já falou, né, gente? O teste ele pode ser só o início de uma nova suposição de problema, pode recomeçar o ciclo. Às vezes o teste não vai fazer você recomeçar o ciclo, mas às vezes voltar a uma ou outra etapa. Vai de você entender esse feeling, e aí que o design thinking começa a virar aquela bagunça que você vai vendo que ele não é totalmente linear, e teu papel enquanto designer é também questionar o processo, é não seguir cegamente um processo. É você entender aqui funciona, talvez tenha que adaptar aqui, e quando vai chegando nessas fases de testes, daí vai ficando um pouco mais claro e você vai vendo o que funcionou, o que não funcionou, e pode até adaptar para próximos projetos, beleza? E a gente não vai embora sem nosso amiguinho falar com vocês. Alfredinho tem desafio para vocês e adivinha sobre o que é? Sobre testes, né, gente? Você vai analisar as telas que você criou e você vai responder essas perguntinhas aqui, ó. O que é imprescindível, o que é importantíssimo saber para poder lançar esse produto. Ou seja, o que você precisa saber do teu usuário antes de você poder lançar esse produto. Uma outra pergunta é a seguinte: quais são as tarefas mais importantes que o usuário precisa conseguir realizar no teu produto ou serviço? E a terceira é aquela bem clássica: o que precisa ser testado para poder funcionar? A partir disso, após responder essas perguntas, após ter tudo anotado, escreva lá em uma ou duas frases
quais são essas principais tarefas, porque na próxima aula você já vai procurando usuários aí, hein? Já vai procurando gente, porque depois a gente vai testar, beleza? E claro, se você quer saber como a gente poderia, por exemplo, aplicar isso naquele meu projeto da Amazônia Web, clica nesse card que está aí na sua tela que a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula.